Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Perfil do novo treinador. O Glorioso segue em busca de alguém para comandar a equipe. Isso não é exatamente simples, porque não é qualquer técnico que tem a capacidade hoje de fazer o time do Botafogo jogar 100% daquilo que pode. O elenco atual do Glorioso tem características muito específicas, então o treinador tem que ser muito bem escolhido. Falo sobre isso, falo também sobre o público para quarta-feira, jogo contra o Bragantino pela Libertadores às 21h30 no Newton Santos. Claro, antes, domingo às 16 horas, tem um jogo contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Carioca e também te conto contra quem o Botafogo estreia e onde, e contra quem o Botafogo fecha e onde o Campeonato Brasileiro de 2024. Antes, claro, peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos, daqui a pouco vamos chegar ao sonho dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é muito importante para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos conteúdos robustos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives que estão voltando aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo precisa ter logo um treinador, mas a escolha não pode ser feita de qualquer jeito. Na última quarta-feira, goleada por 6-0 sobre o Aurora, o Botafogo mostrou alguma coisa daquilo que vinha fazendo no primeiro turno do Brasileirão, quando era comandado pelo Luiz Castro e em dado momento também pelo Cláudio Caçapa. Por exemplo, o terceiro gol do Botafogo lembrou muito o primeiro gol do Botafogo contra o Vasco, vitória por 2-0 no primeiro turno do Brasileirão no Newton Santos, sob o comando de Cláudio Caçapa. Primeiro ponto, o próximo treinador do Botafogo precisa saber montar um sistema defensivo, já fazendo conexão com a ideia de contra-atacar ou de fazer transição rápida. O Botafogo é muito forte, vai continuar sendo muito forte pelos lados do campo, com Júnior Santos pela direita, Savarino pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Jefinho pela esquerda. E o meia do Glorioso, no caso o Eduardo, também acelera o jogo com qualidade. Então é um time que quando faz a transição não costuma brincar em serviço, mas antes precisa roubar a bola ou estar postado para forçar o erro do adversário. O Botafogo, quando tentou marcar com linha alta em alguns momentos, acabou errando. Eu sempre dizia, a questão não é só a altura das linhas, é a desorganização das linhas. Só que marcando na linha alta, em vários momentos, os jogadores não conseguiram essa organização. Com o Luiz Castro, o Botafogo marcava geralmente em bloco médio ou em bloco mais baixo. Na maior parte do tempo em bloco médio. Então é um time que pode marcar em bloco médio, não precisa recuar tanto, mas os jogadores precisam entender o momento certo de cada ação. Com o Luiz Castro, o Botafogo em alguns momentos fazia pressão pós-perda. Contra o Aurora, o Botafogo fez gols no segundo tempo com pressão pós-perda. Só que em determinado jogo não adianta tentar a pressão pós-perda, porque o adversário pode ser muito qualificado, já está preparado para isso. Você der o bote errado lá na frente, vai acabar dificultando lá atrás. Então o sistema defensivo começa lá no Tiquinho Soares, não estou falando de defesa, linha de 4, estou falando do sistema que começa com o Tiquinho Soares, o Eduardo entendendo se precisam dar o bote lá na frente ou se vão recuar e as linhas do Botafogo vão baixando, se eles têm capacidade naquele momento de fazer a pressão pós-perda ou não. E claro, todos os jogadores identificando o momento certo para cada ação. Organizado o sistema defensivo, por isso, um link, o Botafogo já tem que saber
o que fazer para chegar ao gol adversário. Por quê? O Botafogo não é um time como o Fluminense hoje. Não estou falando que um é melhor que o outro. O Fluminense é treinado de outra forma. O Fernando Diniz faz com que o Fluminense recupere a bola e tenha paciência e qualidade para trabalhar o tempo que for no campo de defesa, fazer a transição independentemente do tempo investido nisso, até chegar ao ataque, de repente até fazer uma virada de lado de campo também com passes para que o Fluminense encontre o espaço no momento adequado. O Botafogo não. A característica do grupo do Botafogo diz que até pode ter troca de passes na defesa, mas não muito. Sempre com os jogadores postados pensando na aceleração para que o Botafogo chegue na zona ofensiva. Então é diferente. O Botafogo é um time que faz com que a bola saia rapidamente do campo de defesa e chegue ao campo de ataque. Se for numa transição, como no terceiro gol contra o Aurora, ou lá no primeiro gol contra o Vasco da Gama, o Botafogo vai ter que encontrar os espaços no momento certo, só que em determinada hora o time acelera, não tem jeito. Contra o Vasco, o time saiu tocando, o Tiquinho fez o pivô no meio campo, o Eduardo jogou a bola lá no lado esquerdo, o Luiz Henrique segurou, esperou o Hugo, trabalharam, aí o Luiz Henrique trabalhou com o Tiquinho, ultrapassou, recebeu e fez o gol. Contra o Aurora, foi interessante porque o time também saiu tocando a bola chegou ao lado esquerdo com o Savarino, que trouxe para dentro, deu para o Eduardo e recebeu na frente um passe belíssimo do Eduardo também, naquele mesmo funil que o Luiz Henrique tinha recebido do Tiquinho contra o Vasco, e o Savarino finalizou muito bem, fazendo 3-0 para o Fogão. Então aquilo ali foi uma transição, e o Botafogo preparado para encontrar espaços e acelerar no momento certo. O Botafogo também precisa saber contra-atacar, como fez contra o Aurora no primeiro gol, e como fez em vários momentos na primeira brilhante parte do Campeonato Brasileiro que o Glorioso teve. Contra o Aurora, talvez eu até traga uma análise com imagens deste gol, mas fotos, no caso, frames, porque a Conmebol não permite que coloquemos os vídeos. Contra o Aurora, um escanteio para o adversário, 10 jogadores de linha do Botafogo dentro da área. Houve o corte, o Tietê foi disputar a bola, o jogador do Aurora tocou de cabeça para trás, o companheiro dele tentou um lançamento para o lado esquerdo do ataque deles, só que o Botafogo já estava saindo de forma organizada. Muito interessante, galera. O Damian Soares já estava pelo lado direito, cortou dando passe para o Eduardo. Eduardo acelerou com o Tiquinho, que entrou na área, observou bem o Savarino chegando, deu o passe, o Savarino não alcançou e o Júnior Santos entrou pelo lado esquerdo para concluir. Contra-ataque clássico. É uma marca do time atual do Botafogo. Contra-ataque, transição rápida, sistema defensivo organizado. Como é uma marca? Porque faz sempre? Não, fez contra o Aurora, não vinha fazendo, mas é uma marca do elenco. Quando o elenco precisou fazer algo muito diferente disso, de forma constante, não conseguiu. Então, tem que ter uma forma de jogar bem definida, e para o elenco atual é essa transição rápida, contra-ataque e inteligência, claro, nas ações, muita força, muita velocidade, e conseguir variar de acordo com a necessidade. Ter um plano B, ter um plano C. Contra o Fluminense no primeiro turno, 1-0 Botafogo, o Luiz Castro botou o time para marcar lá em cima. O Glorioso soube pressionar o Fluminense. O tricolor, naquele jogo, não chutou na direção da meta do Botafogo. E o Glorioso teve 21 finalizações. Impressionante. Vencemos só por 1-0. Poderia ter sido muito mais. Gol marcado pelo Cuesta com o Tiquinho dando assistência. Então o Botafogo ali soube mudar, soube variar por conta da capacidade do adversário. Aquele não é o tipo de jogo do elenco atual do Botafogo. Então o novo treinador precisa saber que o sistema defensivo tem que estar montado. Os jogadores precisam entender cada ação e cada momento para cada ação. E isso tem uma conexão com o sistema ofensivo. Por quê? O Botafogo é um time vertical e que em vários momentos gosta de decidir rápido e sabe fazer isso.
Além disso, o treinador sabe também que com o futebol brasileiro da maneira que é, o time vai precisar se adaptar a cenários. E claro, vai ter que ser um grande gestor de grupo. Pulso firme sempre. Pode ser um treinador tranquilo, pode ser um treinador mais enérgico, mas ele tem que ter pulso firme, liderança e de preferência. Se continuarmos, por exemplo, com o Mazuco, que tem méritos no Botafogo atual e também tem falhas, o ambiente precisa ser blindado. O Luiz Castro blindava o ambiente do Botafogo. O próximo treinador vai precisar blindar também. Se mudar o diretor de futebol e ele conseguir um ambiente propício, ótimo. Mas, se não mudar, se o Mazuco continuar, que o treinador tenha essa capacidade, que não é simples. Você passar todas as nuances táticas e ainda ser um bom gestor de grupo, além de blindar todo o ambiente do futebol. Pulso firme também para tudo isso. Então, estou tentando resumir aqui de alguma forma, mas o treinador do Botafogo precisa saber muito, não pode ser qualquer um. Ontem o Botafogo anunciou que já foram comercializados mais de 10 mil ingressos para a partida da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos pela Libertadores. Só com os check-ins dos planos Alvinegro e Glorioso. Hoje, quem pode fazer check-in? Galera do plano Alvinegro, do plano Glorioso e do plano Preto. Amanhã, vendas para o plano branco e no domingo, às 10 da manhã, começa a venda para o público geral. Então teremos um grande público no estádio Newton Santos na próxima quarta-feira. Lembrando que domingo, 16 horas, tem Fluminense e Botafogo no Maracanã. Clássico vovô pelo Campeonato Carioca. A situação do Botafogo é muito difícil na competição. Foco total no Red Bull Bragantino na Libertadores. E o Glorioso, você já sabe contra quem vai estrear no Campeonato Brasileiro, vocês já devem ter visto, Cruzeiro e Botafogo, primeira rodada, Cruzeiro e Botafogo, lá em Minas Gerais. E na última rodada, o Botafogo recebe o São Paulo no estádio Newton Santos. Será que este ano vem o título brasileiro? Vamos com calma, vamos pensar jogo a jogo. Beleza, galera? Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Aquele abraço. Saudações alvinegras. Valeu, fui!